Já pensou como é que se realiza uma assembleia? Fecha o olho. Pensa numa assembleia. Já pensou a assembleia? O povo se matando, gritando. Se você já foi numa assembleia de condomínio, sabe do que eu tô falando. Gritando e cuspindo um no outro. Só que teve uma época em que ficar perto do outro e cuspir no outro não era boa ideia. Era a pandemia do coronavírus. Nessa época, a gente teve uma disrupção muito grande de muita coisa. E algumas dessas coisas envolviam a necessidade de as pessoas ficarem próximas umas das outras, como é o caso das assembleias. Só que o Código Civil, ele foi pensado para um tempo pré-pandemia. O Código exigia as coisas presenciais. Então a pandemia, ela trouxe um monte de efeito negativo, mas ela trouxe algumas coisas boas. E uma das boas coisas que foram trazidas pela pandemia foi que pela primeira vez a gente começou a enxergar que o digital, o online, o à distância tinha o mesmo valor que o presencial. Para algumas coisas, né? Porque para outras coisas, assim que acabou a pandemia, a gente falou, graças a Deus, eu posso me aglomerar, né? Posso me misturar com as pessoas, né? Mas algumas a distância continuou sendo boa. Para as assembleias foi isso. Hoje a gente vai ver exatamente esse assunto. O seu guia definitivo do Código Civil, artigo por artigo comentado, é história também para você ver. E hoje a gente segue com o nosso livro 1, título 2, capítulo 1, sobre as disposições gerais das pessoas jurídicas. O artigo 48A estabelece que as pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo da legislação especial e dos seus atos constitutivos, podem realizar assembleias por meio eletrônico, inclusive para os fins do disposto no artigo 59, a gente vai ver quando chegar lá, né? Daqui 10 artigos, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. Então, pela primeira vez a gente fala do eletrônico no Código Civil, que é um código pensado para o analógico, não para o digital, né? Aqui nós poderemos realizar essas assembleias por meio eletrônico. Qualquer tipo de pessoa jurídica de direito privado. Olha, nós precisamos fazer a reunião, a assembleia da nossa empresa, sociedade, pode. Da nossa associação, pode. Da nossa fundação, pode. Da nossa organização religiosa, pode. Ah, mas eu tenho que respeitar o direito de participação. O que isso significa na prática? Significa que eu não posso utilizar um meio de participação que seja um meio que impeça a participação efetiva das pessoas. Eu aqui quero vencer a eleição na minha associação, quero ser o presidente da associação, mas eu sei que a oposição vai me dar trabalho. Então nós vamos fazer assim, para participar da assembleia, o associado ele vai ter que entrar num Google Forms e preencher um formulário gigantão, que vai demorar umas 3 horas, e aí ele vai abrir um link, aí dentro desse link vai ter um formulário para ele preencher, para baixar um aplicativo, aí ele vai baixar esse aplicativo, só que o aplicativo só funciona no iPhone 5. Eita, poxa, iPhone 5, rapaziada? Quem que tem um iPhone 5? Só museu. iPhone 5? Caraca, meu Deus do céu, eu acho que eu tava engatinhando quando saiu o iPhone 5. Meu Deus, que loucura esse negócio. Não, mas ninguém tem um iPhone 5. Eu sei. Entendeu? Eu crio um impedimento à participação das pessoas. Não, você vai ter que preencher um formulário, é um aplicativo russo. Rapaz, eu não sei ler em russo, não. Se vira. É o Vladivostok, né? Talk, do inglês. Olha, dá um nome aí do aplicativo. O dia que sair o aplicativo russo Vladivostok, eu vou pedir direitos autorais lá na Rússia. Então veja, não pode. Segundo, manifestação. Não, pode sim. Aqui ó, eu vou fazer a transmissão da nossa assembleia pelo YouTube. Só que eu vou fechar o chat. A pessoa não consegue se manifestar, não consegue falar.
Ela não consegue escrever, ela não consegue nada. Não, não pode. Pelo YouTube, o YouTube dá lag, né? Quando a gente faz transmissão ao vivo, demora, dependendo da conexão, de 3 a 30 segundos do que eu estou falando para o que aparece no YouTube. Eu vou fazer assembleia, ó, a votação tem que ser imediata. Alguém aqui discorda? Se alguém que discordou, coloca aqui no YouTube. Não? Ninguém? Aprovado. Aí daqui 10 segundos tá a galera falando, discordo, discordo. Ih, rapaziada, vocês estão falando que tá discordo aqui, mas eu já aprovei. Haha! Não pode, né? Então, qualquer meio, desde que seja possível a participação das pessoas. Evidente, tudo isso tem controle. Você vai fazer lá uma transmissão pelo Google Meets, por exemplo, né? Ou por algum outro aplicativo nesse sentido. É obrigado todo mundo ficar com o microfone aberto? Porque todo mundo pode querer se manifestar a todo momento? Claro que não, porque senão ninguém escuta porcaria nenhuma. Então tudo isso pode estar lá regulamentado. Amanhã a gente volta para o nosso trecho. Saímos do artigo com letrinha, 48A, e voltamos com o artigo 49. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.